Olá, meu irmão, minha irmã, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Mais uma vez estamos aqui, juntos, para mais um momento de célula de oração. Eu sou o seminarista Fábio Rocha, seminarista da Primeira Igreja Presbiteriana de Caxambu, e estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 73, Salmo de Asaf, Salmo de número 73. Nós vamos ler apenas 3 versos desse Salmo, do verso de número 1 ao verso de número 3. Assim diz a palavra do nosso Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens feito por nós. Somos gratos, ó Deus, por tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Nos colocamos, ó Senhor, diante da tua presença, gratos, ó Deus, por ter a tua palavra em nossas mãos, por poder lê-la. E nesse momento suplicamos, ó Deus, a iluminação e a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos guie na verdade que é na tua palavra, nos alimentando, nos edificando, nos fortalecendo. Tudo isso nós suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Este é um salmo de Asaf. Asaf é um levita. E um levita era alguém que trabalhava dentro do santuário, alguém que estava ligado diretamente à casa de Deus, alguém que servia à casa de Deus. Os levitas tinham essa função especial de estar dentro do templo, dentro do santuário, de estar ali servindo a Deus o tempo todo. Essa foi uma das tribos de Israel, a tribo de Levi. Ela foi separada justamente para o serviço no templo, servir a Deus. Este é um salmo de Asaf, um levita, que começa com uma afirmação dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel. Eu quero pensar com você hoje sobre o que pode nos afastar de ver a bondade de Deus em nossas vidas. O que pode nos afastar de ver a bondade de Deus? Bom, o salmista faz essa afirmação: com efeito, Deus é bom. Deus é bom. Eu tenho certeza de que você declara isso. Eu tenho certeza de que você consegue perceber isso em sua vida, que Deus é bom. Deus é bom para com Israel e para com aqueles que são limpos de coração. Quem são os limpos de coração? Os limpos de coração não são aqueles que são sem pecado, mas aqueles que vivem, que buscam viver de maneira piedosa, de maneira santa, de maneira reta e honesta. Nós somos pecadores, nós temos pecados em nossas vidas, mas os limpos de coração são aqueles que buscam viver de maneira santa, de maneira piedosa, servindo a Deus em todo o tempo. E Asaf faz essa afirmação. Porém, ele diz agora a seu respeito no verso 2, de que quanto no que se diz a ele, com respeito a ele, os seus pés quase se resvalaram, e pouco faltou para que ele não viesse a desviar seus passos do Senhor. Isso acontece em nossas vidas. A nossa vida cristã, ela é cheia de altos e baixos. Nós não vivemos, muitas das vezes, uma constante, uma crescida constante, mas nós vivemos momentos de altos e baixos. Sofremos, nossos pés quase chegam a resvalar, nós quase nos desviamos do caminho. E aqui Asaf também apresenta a razão para isso. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Bom, o que pode nos afastar de ver a bondade de Deus em nossas vidas? Asaf, então, vai discorrer nesse salmo. Ele vai explicar aquilo que estava acontecendo com ele, né? O fato de invejar os arrogantes, de invejar os ímpios, de ver a prosperidade dos perversos. Tudo isso incomodou Asaf de maneira tal que o fez com que a sua visão ficasse turva.
o impedindo de ver a bondade de Deus, o impedindo de ver tudo aquilo que Deus estava fazendo, que Deus fazia com o povo de Israel. Asaf então começou a ter a sua visão turba e observar e ver a prosperidade dos perversos, e ele chega a dizer que eles não têm preocupação no verso 4. O seu corpo é sadio, a sua saúde é perfeita, né? Eles não têm canseiras como os mortais, eles também não são afligidos com os homens, eles fazem maldade, eles cometem maldade, eles guerreiam, eles matam e nada lhes acontece. Eles dizem, Deus não sabe de nada disso. Eles não creem na sabedoria de Deus, sequer creem que Deus sabe e conhece todas as coisas. Eles zombam de Deus, eles zombam do Altíssimo. E Asaf passa a olhar todas essas coisas, e tudo isso vai o afastando da presença de Deus, o afastando de ver a bondade de Deus, o impedindo de ver a Deus de uma maneira real e verdadeira. Como Deus é bom. Entretanto, no verso 13, ele diz assim, ele faz uma outra afirmação, né? Ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Agora ele faz uma afirmação de ser inútil toda a sua vida de santidade e de pureza, toda a sua dedicação ao Senhor. Ele diz, eu estou sendo de contínuo afligido. Ao ver a prosperidade dos ímpios, ao ver o crescimento dos ímpios, Asaf se sente afligido. Ele se vê no sofrimento. Então ele vê que em cada dia, em cada momento da sua vida, ele está sendo castigado. E para ele, então, ele está fazendo uma afirmação que, não compensa viver dessa maneira. Não compensa servir a Deus. Não compensa estar diante de Deus. Não compensa viver uma vida de santidade. E muitas das vezes há esse tipo de questionamento na nossa vida. Vale a pena ser justo? Vale a pena viver uma vida santa? Vale a pena, né, nos dedicar ao Senhor? Esses são os questionamentos que às vezes batem à nossa porta, porque nós não estamos livres e isentos de adversidades e de dificuldades. E o salmista olhava então para os arrogantes, para os ímpios, para os perversos, e via que neles havia prosperidade, neles tudo estava bem. E na sua casa e com Asaf, ele se sentia afligido e castigado, sofrendo angústias. Mas, no verso de número 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Mas Asaf era alguém que estava sempre no templo, e agora ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Parece que existe aqui uma mudança na vida dele, né? Ele está expressando isso, que agora eu entrei no santuário de Deus de fato e de verdade. Ele entrou na presença de Deus, ele estava próximo de Deus agora, ele estava no santuário de Deus, ele estava ali pronto para servir a Deus. E então isso transforma toda a sua vida, modifica toda a sua visão. Esse fato de estar na presença de Deus corrige a sua visão acerca das coisas e acerca da bondade de Deus. Assim também é com as nossas vidas. Muitas vezes estamos na igreja, servimos a Deus, somos crentes, mas não conseguimos enxergar a bondade de Deus. Muitas das vezes nós olhamos para os ímpios, para os arrogantes, para os mentirosos, e nós invejamos a sua prosperidade, a sua vida, e achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus sempre está junto de nós, Deus está sempre próximo de nós, e a melhor forma de corrigir a nossa visão é nos aproximando de Deus. Eu lembrei de uma história que eu vi há poucos dias, um menino chegou para o seu pai e perguntou para ele, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai daquele menino ouviu o barulho de um avião no céu, e chamou o seu filho e mostrou para ele, você está vendo aquele avião lá no céu? De que tamanho é esse avião? Aí o filho falou, é bem pequeno, pai. Aí o pai pegou e colocou o filho dentro do carro, saiu com ele e foi para o aeroporto e chegou com o filho próximo ao avião. E aí falou, filho, agora, de que tamanho que é esse avião? Pai, ele é bem grande. Da mesma maneira é Deus, filho. Quanto mais longe estamos dele, menor ele é.
E quanto mais nos aproximamos de Deus, maior ele fica. Quando Asaf entra no santuário de Deus, quando Asaf entra na presença de Deus, então ele vai atinar, ele vai perceber qual é o fim dos perversos e tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, o quanto Deus é bom e o quanto Deus ama os seus, aqueles que são limpos de coração. O verso 28, ele encerra dizendo assim agora: quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele encerra dizendo: quanto a mim, bom é estar junto ao Senhor. Bom é estarmos juntos de Deus. Bom é estarmos na presença do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Bom, Asaf entrou no santuário de Deus. Nós não temos santuário mais. Nós não temos mais um lugar para oferecer sacrifício. Nós não temos sequer a necessidade disso. Porque Cristo Jesus, na cruz, ele já ofereceu um perfeito sacrifício por todos nós. Nós precisamos, então, nos aproximar da cruz de Cristo. E é quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, é que nós percebemos o quão bom é o nosso Deus, o quão amável é o nosso Deus, o quão grandes são os seus feitos para conosco, e o quão bom é estar próximo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que venhamos nos aproximar do Senhor Jesus com confiança, com certeza de que Ele é o nosso Deus e que cuida de cada um de nós. É quando nos aproximamos da cruz de Cristo. É quando nós estamos quebrantados, nos colocamos de joelhos diante do Senhor. É que nós reconhecemos como o Senhor Deus é bom. Como o nosso Deus é bom. Ali se manifesta a bondade, o amor, a misericórdia e a graça do Senhor para conosco. Como é que está o seu coração? Como é que estão os seus olhos, a sua visão? Talvez o seu coração, dentro do seu coração, esteja cheio de amarguras. Talvez dentro do seu coração você esteja angustiado, entristecido, olhando para os ímpios, vendo a sua prosperidade e murmurando contra Deus. Talvez os seus olhos estejam impedidos de ver toda a bondade do Senhor, toda a sua graça e a sua misericórdia, mas aproxime-se da cruz de Cristo, aproxime-se de Jesus e veja a bondade e o amor de Deus sendo manifesto em seu Filho. Deus Pai enviou o seu Filho, Ele se encarnou, Ele se fez homem, Ele viveu, Ele sofreu as maiores humilhações e angústias, Ele viu a prosperidade dos ímpios sobre a vida dele, mas Ele se humilhou e Ele sofreu, morreu naquela cruz para nos garantir a vitória e para que pudéssemos ver a bondade de Deus, a glória de Deus e o seu amor manifesto em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e corrija os nossos olhos, corrija a nossa visão, para que não venhamos nos afastar do Senhor e nem de ser impedidos de ver a sua bondade em nossa vida. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos abençoe. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome e bendizemos ao Senhor por Tua palavra. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos permita viver na Tua presença, estar junto de Ti, estar ao Teu lado. E, ó Deus, que os nossos olhos, ó Deus, sejam limpos, ó Deus, pela graça e o amor do Senhor que é derramado sobre as nossas vidas, para que possamos ver, ó Deus, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, para que possamos ver, ó Deus, manifesta a glória do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, nós suplicamos, ó Deus, o Teu favor sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre, ó Deus, aqueles que andam angustiados, amargurados de coração, sobre aqueles que andam, ó Deus, tristes, ó Deus, embrutecidos dentro do seu ser, ó Deus, impedidos, ó Pai, de ver a Tua graça, a Tua bondade e o Teu amor. Ó Deus, que o Senhor nos permita chegar diante do Senhor e nos quebrantar diante da Tua presença, e assim contemplar a bondade do Senhor e narrar todos os Teus feitos e as Tuas obras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você que assistiu o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, e assim estará abençoando o nosso canal e também a vida de muitas pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.